Pessoal, vamos trabalhar agora a última modalidade de intervenção de terceiro, pelo menos na estratificação do código, na geografia do código, na parte ali que ele, código, cuida das ditas intervenções de terceiros, que é o amigo da corte, que não é uma modalidade nova no direito processual civil. Na verdade, é uma modalidade já existente, já trabalhada, já desenvolvida, ok? Mas agora ele, novo CPC, no artigo 138, cuida de forma específica dessa matéria. Vamos dar um pulinho ali rapidinho, por favor, e algumas considerações, ok? E me permitam aqui, desde logo, criar uma desconstrução dele, artigo 138, pontuando situações que sejam ali interessantes, tá bom? A primeira delas é o juiz ou o relator. Novamente, o juiz ou o relator. Perceba que a lei está fazendo referência à magistratura, direcionando esse dispositivo legal para ele, magistrado, ok? Dizendo que o juiz ou o relator, e não apenas, portanto, o início do artigo 138, nos direciona, dizendo, esse dispositivo aqui é para a magistratura, é um instrumento para ele, magistrado, pelo menos primariamente, claro que também é um instrumento da própria parte, e é um instrumento também da própria sociedade organizada, beleza? Essa modalidade de intervenção de terceiro. Mas, num primeiro momento, percebam como que a lei direciona a ela, magistratura, um instrumento do amigo da corte. E ao dizer o início do artigo 138, juiz ou relator, a lei está afirmando para a gente o seguinte: a figura do amigo da corte, como modalidade de intervenção de terceiro, não se dá exclusivamente nos tribunais. Porque ao afirmar juiz, é ele juiz singular, é ele juiz ali, na base do Poder Judiciário, em primeiro grau de jurisdição. Portanto, podemos afirmar com toda certeza, e a lei já nos dá esse caminho inicialmente trilhado, que estamos diante de um instituto que é aplicável, utilizado, seja em primeiro grau de jurisdição, num juiz singular ou nos tribunais. Perfeito? É o que a gente pode tirar desde logo dessa desconstrução do caput do artigo 138. Nessa parte inicial, voltamos a ele. Considerando a relevância da matéria. Marquei isso aqui, como a gente vai fazer uma desconstrução com outra cor, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia. Logo, para que a gente tenha uma decisão válida, permitindo o ingresso do terceiro por essa modalidade, a fundamentação da decisão tem que levar em consideração uma dessas três situações aqui lançadas. De novo, Guilherme, para mim, por gentileza, está ali, ó. A relevância da matéria discutida no processo ditaria a possibilidade dessa modalidade de intervenção de terceiro. 2. Especificidade do tema, objeto da demanda. Sendo um tema muito específico, criaria-se também a oportunidade dessa modalidade. E terceira, repercussão social da controvérsia. Então eu pergunto a você, inclusive a você aí que é de concurso público, é fundamental para ser admitido um amigo da corte a repercussão social da controvérsia? Não, porque a especificidade do tema pode ditar essa modalidade de intervenção de terceiro e a relevância da matéria, mesmo que não seja uma matéria de repercussão social, abre a oportunidade da utilização, insisto, dessa modalidade de intervenção de terceiro. Continuemos. Poderá ele, juiz ou relator, poder que a lei confere a ele, magistrado, por decisão irrecorrível, marquei para poder discutir isso um pouquinho mais à frente,
de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ou de quem pretenda manifestar-se. Vamos lá, senhores. De ofício pressupõe que o juiz ou relator determine que determinada pessoa venha ao processo e sirva a ela a justiça naquele procedimento, naquele processo, como dito, amigo da corte. Mas qualquer das partes ali envolvidas no litígio também podem requerer ao magistrado, que há de examinar se é ou não causa de intervenção do dito amigo da corte, relevância da matéria, especificidade do tema, repercussão social. Qualquer das partes alegando, fundamentando a existência de qualquer desses fatores que permitem essa modalidade de intervenção de terceiro, podem, tentando convencer o magistrado, solicitar que ele ali admita a intervenção desse terceiro, mas o próprio terceiro também pode, comparecendo ao processo, fazer o seu requerimento. Ele, terceiro, vindo ao processo e também demonstrando quaisquer das situações que a lei aqui nos permite para a aceitação dessa modalidade, requerer a sua integração no processo, como amigo da corte. De novo, portanto, juiz ou relator, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, pode solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Senhores, é muito interessante essa parte aqui em destaque, aqui em verde destacado. Pessoa natural ou jurídica, alguém que eventualmente possa contribuir com o julgamento daquela causa. Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Quaisquer desses podem, o juiz de ofício, determinar o seu comparecimento para auxiliá-lo, por isso o nome amigo da corte. Qualquer das partes, vendo ali a relevância da matéria, a repercussão social, a especificidade do tema, requerer ao magistrado ou quaisquer desses terceiros, e é interessante porque pessoas naturais podem também comparecer nesta modalidade de intervenção de terceiro, cujo grande objetivo qual é, senhores? Permitir que o juiz tenha um entendimento mais amplo sobre a matéria discutida. O grande objetivo dessa modalidade de intervenção de terceiro é permitir que a sociedade possa, comparecendo a um processo, trazer a ele magistrado, seja através de uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, uma entidade, possa trazer a ele magistrado. Naquele processo, me permitam aqui um auxílio, um aprofundamento do entendimento da relevante matéria que ele, magistrado, está a julgar, do tema, por ser um tema muito específico, que seriam pessoas, portanto, que contribuiriam para esse entendimento, e também, claro, qual a dimensão da repercussão social e como que a possível decisão dele, magistrado, naquele caso, impactará a sociedade como um todo. Senhores, essa modalidade de intervenção de terceiro tem uma visão democrática maravilhosa, porque permite a ele, magistrado, a ele, julgador, contato com camadas da sociedade de pessoas que, entre aspas, terão ali no seu dia a dia, talvez, uma mínima ou maior repercussão da decisão, não sendo quaisquer deles partes. E isso é uma democratização do processo? Claro que é. Porque é o magistrado, inclusive em alguns casos, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo pessoas que têm um conhecimento melhor do que o dele, sobre aquele tema, sobre aquela matéria, sobre a possível repercussão social das decisões que ele, magistrado, terá nesse procedimento. Razão pela qual a lei cria essa enorme oportunidade dessa modalidade de intervenção de terceiro, aqui agora devidamente inserida no nosso Código de Processo Civil. E o magistrado,
admitirá ou não a intervenção desse terceiro por decisão irrecorrível, portanto, em regra, e essa regra deriva do caput, do artigo 138. Se o juiz não admitir a intervenção ou admitir, não caberá, pelo menos aqui nessa visão inicial do caput do artigo 138, nenhum recurso. Sabe por quê? Porque é uma visão dele, magistrado. É ele, juiz, naquele momento, por isso juiz ou relator, que acredita, em razão da matéria, da especificidade do tema, da possível repercussão social, que ele precisa desse auxílio, que ele precisa da visão de um terceiro, que ele precisa da visão da sociedade civil organizada, para poder ali proferir uma decisão que realmente carregue tudo aquilo que se espera em termos de justiça. Porque só alcançaremos ali decisões justas em alguns casos, com essa participação mais democrática da própria sociedade civil organizada. Portanto, está ali, ó, é uma decisão que, segundo o caput do artigo 138, é vista como uma decisão irrecorrível no prazo de 15 dias da sua intimação. Portanto, o terceiro há de ser intimado e, uma vez intimado, poderá apresentar a sua manifestação no prazo de 15 dias. Manifestação essa que não tem o colocar desse terceiro agora intimado. Percebam que não é ato citatório. Fique bem claro isso. Citação, artigo 238 ou 236, fugiu 238. Citação é ato de integração do réu, executado ou interessado. O amigo da corte não é citado, ele não é integrado no processo como parte. Ele é meramente intimado, admitindo-se, portanto, agora a sua manifestação no prazo de 15 dias. E como ele não é citado, é meramente intimado, ele não ganha, apesar de agora poder apresentar a sua manifestação, o conceito de parte nesse processo. Entenderam a ideia? Ele é intimado e, portanto, se manifestará. Se ele fosse citado, ele viraria parte, portanto, não sendo parte no processo. Ele não está ali para defender o interesse de ninguém, de nenhuma das partes envolvidas nesse litígio, mas sim para cooperar com o Poder Judiciário, trazendo, portanto, aquilo que ele tenha como pessoa natural, pessoa jurídica, órgão, entidade, com representatividade adequada, uma visão ao magistrado necessária para ele proferir decisões justas. Portanto, voltamos, o ato é ato intimatório. E isso tem uma importância técnica extremamente relevante para nós que somos, claro, do direito. Senhores, por gentileza, a intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recurso, ressalvada a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Vamos lá, primeiro. Eventualmente, o órgão que está sendo chamado à manifestação ou que solicitou a sua intervenção, como parte no processo, teria o, entre aspas, foro privilegiado, entre aspas, por gentileza, da Justiça Federal. Processo que tramita na Justiça Estadual. Mas como ele não é parte, a sua intimação e possível manifestação nesse processo, como amigo da corte, não deslocaria a competência para a Justiça Federal, porque ele não é parte no processo. Por isso a importância, quando o caput fala simplesmente da intimação do terceiro, não ali da sua citação. E, portanto, merece, sem dúvida nenhuma, esse carinho. Voltamos, está ali, percebam. A intervenção não implicará alteração de competência, nem autorizaria a interposição de recurso, salvo oposição de embargo de declaração e recorrer de decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. Por isso que, falando ali no caput, quando a gente marcou decisão irrecorrível, eu falei, segundo orientação do caput, ok? Porque permite, percebam, ela lei,
que haja sim, justamente, a interposição de embargo de declaração e se eventualmente estamos diante de um incidente de resolução de demandas repetitivas, que seja possível a ele, amigo da corte, recorrer dessa decisão e, por fim, caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicita ou admite a intervenção, definir desde logo os poderes do amigo da corte. Definir desde logo o que é que se espera dele, enquanto terceiro, naquele processo, para um auxílio democrático, para, de novo, buscarmos decisões justas. Senhores, artigo 138. No próximo bloco, trabalhamos a jurisprudência que aqui nós selecionamos. Valeu.